Esse é o tipo do jogo que deixa a gente feliz e com raiva ao mesmo tempo. Porque o time mostra uma evolução grande contra um time que está bem postado e que está jogando muito bem, que é o Fluminense. E no jogo seguinte faz a gente ver que o Flamengo não tem evolução. A gente perdeu dois jogadores importantes, que foi Arrascaeta e Everton Ribeiro, os criadores de jogada no Flamengo, os camisa 10, os maestros. Mas a gente tinha opções no banco que dava para o Flamengo ter colocado em campo para a gente poder ter um desempenho melhor em campo. Ia garantir a vitória? Não. A vitória veio do Léo Pereira, que se tornou atacante por mais uma lesão que aconteceu. Ele não tinha condições de ficar na zaga e foi pro ataque a mando do Sampaoli. E isso a gente tem que reconhecer que o Sampaoli falou: não, vai pro ataque, não tem como mais fazer substituição. E ele foi. Mas mostrou que o Sampaoli não tem uma coisa que às vezes nós, torcedores, eu como YouTube que fala do Flamengo, tem, que é visão de jogo. O jogo pedia o quê? O jogo pedia o Matheus França e não o Vidal. Tanto é que quando o Vidal ele entra no jogo, os torcedores eles olham e falam, eles começam a chamar o Sampaoli de burro e começam a vaiar o Vidal, porque o Vidal ele não resolve jogo. O Vidal ele erra muito quando ele entra em campo. E faz a gente ficar com muita raiva, faz a gente ficar muito chateado, porque o Flamengo estava com três volantes. Três volantes em campo, não ia ter como ter uma base de criação de jogadas ali na frente. O Gabigol, ele não é camisa 10. Ele não é o tipo de jogador que vai deixar o Pedro na frente do gol o tempo todo. Não é o tipo de jogador que vai driblar um, driblar outro e deixar um jogador ali de frente pro gol. Ele não vai fazer isso. Então, na ausência de Arrascaeta e Everton Ribeiro, você tendo Matheus França e Matheus Gonçalves, você não pode insistir em Vitor Hugo. Uma coisa aqui que eu vou falar do Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um jogador que ele é bom, ele tem talento? Tem. Mas se você perceber, ele some no meio das partidas. Dificilmente os narradores vão falar o nome dele com frequência. Para a posição que ele joga, que ele tem que estar sempre em contato com a bola, criando jogadas e marcando, ele não pode ser mencionado poucas vezes. E a gente fica na dúvida, ele é um meio atacante ou ele é um volante mesmo? Porque às vezes parece que ele não faz nenhuma das duas funções. O Flamengo insistiu com o Vitor Hugo no começo do jogo, no primeiro tempo e quase o segundo tempo inteiro com ele, e ele não fez nada. Aí aos 37 do segundo tempo, o Sampaoli vai lá e coloca o garoto Matheus Gonçalves. O que ele vai fazer aos 37 do segundo tempo, com o Corinthians totalmente fechado? E o jogo pedindo o Matheus França. Se fosse para colocar o Matheus Gonçalves, ele é um bom jogador? É. Eu colocaria ele no começo do segundo tempo, ou até no final do primeiro tempo. Um dos dois, ou o Matheus França ou o Matheus Gonçalves. Mas não, ele insistiu com três volantes. E quando o Eric Pulgar se machucou, que era a deixa para ele colocar ali o Thiago Maia recuado e colocar o Matheus França lá na frente, ele chama o Vidal. Um jogador que a torcida não quer mais ver em campo, um jogador que não entrega, um jogador que desde que chegou só jogou por nome e até agora tá jogando porque não sei se ele tem algum tipo de amizade ali com o Sampaoli que permite com que ele entre sempre em campo. Ele não resolve, gente. E o Léo Pereira teve que ir pro ataque para resolver. E uma coisa que eu vou ressaltar também aqui é o que tá acontecendo no Flamengo, que é muita lesão ao mesmo tempo. E a gente para observar que o Sampaoli ele exige muito dos jogadores no treino. Você exigir muito dos jogadores no treino, ter muita intensidade, aquela correria o tempo todo, gente, isso também desgasta os jogadores. Isso faz com que os jogadores tenham um desgaste físico maior e venha acontecer o que acontece no campo, às vezes, antes da partida. Sabe, a gente tem que entender que não dá para você querer qualidade do time só cobrando intensidade dos jogadores. Os treinos têm que ter eficiência. A gente se animou muito com o Flamengo tendo a evolução que teve jogando contra o Fluminense, um time que está jogando muito, um time que está bem organizado em campo, que quando entra para jogar futebol. O Flamengo se organizou, criou um bloco de marcação alta, claro que estava ali com o Arrascaeta, o Everton Ribeiro também estava bem, ou seja, tinha esses jogadores importantes. Mas, na ausência desses jogadores, nós temos o Matheus França. O Matheus França é um jogador talentoso, é um jogador que não vai garantir a vitória do Flamengo. Mas, tendo a oportunidade de colocar ele em campo, eu coloco ele em campo ao invés do Vidal.
que é um jogador que já tem idade avançada, é um jogador que não entrega, não tem drible, não tem um talento ofensivo, e o Flamengo hoje precisou disso, um talento ofensivo. Ou seja, essa vitória do Flamengo não caracterizou uma boa partida do Flamengo, não vai apagar as escolhas erradas do Sampaoli. E isso desgasta, faz a torcida se desgastar com o treinador. A gente. Vamos lá, eu vou citar aqui um momento que o Flamengo, nessa temporada, alegrou os torcedores e fez a gente acreditar que o Flamengo teria uma evolução. No jogo que o Flamengo fez, se eu não me engano, foi 8 gols contra o Maringá. Nas partidas seguintes não teve evolução. O Flamengo jogou contra o Fluminense agora. Jogou muito bem, o Fluminense não conseguiu emplacar o seu estilo de jogo, chegou agora e não teve evolução. Você perde dos jogadores importantes, você tem que ir atrás, dentro do seu elenco, de jogadores que tenham as características pelo menos parecidas, que consigam infiltrar num estilo de jogo que está fechado. A gente sabe que o Luxemburgo ele joga fechado, principalmente quando ele está com a equipe inferior. Se a equipe dele é inferior a que ele vai jogar contra, ele vai se fechar e ele vai aproveitar as poucas oportunidades que ele vai ter. E o Flamengo precisou disso hoje. Ficou tão claro que a bola não chegou no Pedro. O Pedro mal tocou na bola hoje, porque não tinha um jogador de criação ali. Se você insistiu ali com o Vitor Hugo é um bom jogador? Ele é um bom jogador. Mas se ele aparecer cada vez menos na partida como ele fez hoje, ele vai sempre ser esse jogador que ele está aparentando ser, um jogador mediano, um jogador que fica ali com o status de promessa, mas não chega a lugar nenhum. Então, para a posição que ele joga e para a idade que ele tá, ele já tem que aparecer. Ele já tem que mostrar mais serviço em campo. Insistiu com o Vitor Hugo. Vitor Hugo não deu certo. Vitor Hugo não deu certo. Já tinha que ter voltado por segundo tempo com alguma mudança. O Flamengo ele dominava na questão de ter a posse de bola, de estar trocando passes, mas não tinha passes que infiltrasse a defesa do Corinthians. O Corinthians hoje se defendeu. E quando o Flamengo não conseguiu mais marcar lá em cima, quando o Flamengo não conseguiu abafar o estilo de jogo do Corinthians, o que aconteceu? O Corinthians começou a aparecer em campo. E no começo ali dos 15 minutos iniciais do segundo tempo, o Corinthians ele conseguiu jogar a bola contra o Flamengo. Conseguiu ir pra cima e teve chances que poderia ter feito gol ali se o Flamengo não tivesse interceptado ali com o Wesley, com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Ou seja, o Flamengo deu muito mole, tendo jogadores importantes dentro de campo. E isso faz a gente ver a limitação do Sampaoli na questão de enxergar o jogo como a gente às vezes consegue enxergar de forma simples. Pô, tá os comentaristas falando, tá a gente vendo que o Flamengo precisava desse estilo de jogador e ele não colocou o Matheus França do começo ao fim. Vai ter a coletiva, não sei o que ele vai dizer, porque com certeza vão perguntar para ele sobre ele não ter colocado o Matheus França e eu não sei qual vai ser a resposta dele. Se o Matheus França não estava bem, não tinha condições de jogo, mas ele estava no banco, ele estava relacionado, ele tinha que estar lá. Todo mundo viu isso, que faltou o Matheus França no jogo. O Matheus Gonçalves entrou, infelizmente ele não conseguiu fazer nada, mas a gente só pelo menos fica mais aliviado que não terminou com um empate, porque se terminasse com um empate, sabe o que seria? Um empate com sabor de derrota. Um empate que a gente ia olhar e pensar assim, caraca, mano, a gente já empatou contra o Fluminense, fez um jogo mal contra o Bahia antes do Fluminense, e a gente está mal na tabela, a gente não está bem, a gente não está nem perto do G4. Estamos agora porque a gente ganhou. Se não me engano, a gente está no G6, ainda não vi a tabela. Dependendo do saldo de gols, a gente nem pegou G6 ainda. E a gente precisava dessa vitória. Então isso tranquiliza mais a gente, mas deixa a gente com uma insatisfação total, porque a gente não sabe como é que vai ser o jogo de volta contra o Fluminense, a gente não sabe como é que vai ser o jogo do Flamengo quarta-feira na Libertadores, a gente não sabe como o Flamengo vai jogar, a gente não sabe se vai ter mais jogadores lesionados, e a gente fica nessa expectativa de vir logo no meio da temporada e ter reforços para poder preencher o que o Flamengo precisa ali. E outro jogador que eu vou estar falando é o Cebolinha. Gente, o Cebolinha é um caso muito sério. Porque é um jogador caro. É um jogador que veio com o status de jogador driblador. Um jogador que, quando saiu do Brasil, saiu em alta. Não se deu muito bem lá no Benfica. Teve um mau relacionamento com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus utilizou ele em outras posições. E quando ele chegou no Flamengo, todo mundo pensou, cara, esse cara ele vai sobrar. Esse cara, ele é driblador. Ele é um tipo de cara que gosta do jogo de 1 para 1, tem esse estilo de jogo de ir pra cima, mas a gente vê um Cebolinha que não consegue driblar.
tenta às vezes passar por dois jogadores, jogada que é pra fazer é, coletivo, ele tenta fazer individual, jogada que é pra fazer individual, ele não consegue fazer. Ele cria alguns lances, ele dá alguns passes, beleza. É até um pouco melhor que o Marinho. Cria mais que o Marinho. Marinho nem tem oportunidade no Flamengo direito porque ele, infelizmente, não joga. Não sabe o que fazer com a bola quando tá com a bola no pé. Esse é o Marinho no Flamengo. Mas o Cebolinha tem uns lapsos assim de um jogador bom ainda. Ainda tem alguns lances que ele entrega. Mas é muito difícil e isso vai irritando a torcida. A gente não olha pro Cebolinha como um jogador que vai resolver, que ele vai entrar ali e vai fazer alguma coisa. Então, o jogo de hoje pediu muito mais o Matheus França do que o Cebolinha. Mas é isso. O Pedro sentiu também uma coisa que tá acontecendo no Flamengo, muita lesão, e isso é muito chato, gente. Isso é muito chato, porque o Flamengo é tá treinando lá super focado, super em alta intensidade, e isso acaba desgastando muito os torcedores. Tem que ter um controle de carga para isso não acontecer. Pessoal, comenta aqui embaixo o que que você achou dessa partida do Flamengo, desse jogo que, cara, só serviu para estressar, sabe? Só serviu pra gente ter um alívio no final com o Léo Pereira que tá jogando muito. Infelizmente, é mais um jogador lesionado. A gente não sabe como é que vai estar a lesão dele, o Flamengo vai reavaliar ele, mas é mais um jogador e ainda bem que ele foi pro ataque, porque se ele não fosse pro ataque não teria um jogador ali pra fazer esse tipo de jogada. O Gabigol não cabeceia, o Gabigol não dribla, o Gabigol ele não faz muita coisa em campo. Quando ele não tem a bola ali, alguém criando a jogada pra ele fazer o gol, o Gabigol ele não rende muito. E esse é o estilo de jogo do Gabigol. Ele é a limitação dele. Aqui é criticando, mas sabendo que tudo bem. Fez gol em final de Libertadores, entregou muito pro Flamengo? Sim, mas não deixa de ser um jogador limitado em algumas coisas. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Eu esqueci até de pedir o like no começo do vídeo, porque eu comecei o vídeo assim muito irritado com essa partida do Flamengo e precisava aqui desabafar com vocês, falar com vocês sobre tudo o que rolou nesse jogo, as coisas que irritaram, as coisas que ficaram claras que era para ter acontecido e não aconteceram pelas escolhas do Sampaoli, que a gente não entende. E essas foram as escolhas dele que deixou a gente estressado. Mas peço a vocês se inscrevam no canal, apoiem esse canal que tá só começando. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu.